Se contratado, Luiz Castro deve causar uma mudança estrutural na equipe do Botafogo. O nome dos sonhos de João Testor para o lugar de outrora foi de Anderson Moreira, demitido nesta sexta-feira, é o do português, atualmente no Al Duhail, do Catar. O clube já iniciou conversas com os empresários do profissional e tem expectativa por um final feliz. Do trabalho de base que revolucionou o Porto à chegada no Catar, Luiz Castro também soma uma passagem de destaque no Shakhtar Donetsk. Na Ucrânia, conquistou um campeonato nacional e foi semifinalista da Liga Europa em 2 anos no comando do time. Também levou o Vitória de Guimarães a uma vaga na Europa League com a 5ª colocação no campeonato português em 2018 a 19. Resultados à parte, Luiz Castro leva o contexto em que está inserido e as relações humanas como prioridades. A formação tática preferida do técnico é o 4-2-3-1 variando ao 4-3-3. Por vezes, adota a linha alta na defesa e tenta pressionar a saída de bola, mas nem sempre as equipes têm esse perfil, tudo depende das características do plantel. Não há uma ideia presa. A única característica inegociável de Castro é a valorização da posse de bola. O português busca ataques apoiados, buscando chegar ao campo ofensivo por meio de passes curtos e triangulações, seja lá por quanto tempo seja necessário para criar o espaço. Vitor Severino, auxiliar do comandante, compartilhou um pouco das ideias em seu perfil no Twitter. Someti-me em paz. Somiotercionei 25. If teres not space, we should create. Awin. Learning is about emotional impact, and also about having fun. I love this game. É um treinador que valoriza bastante a posse de bola, prefere ligar o jogo desde trás e dominar o adversário sempre que possível. O sistema preferido é 433. Importante ter jogadores com alguma qualidade técnica para iniciar a construção, explicou Tomás da Cunha, jornalista português do Eleven Sports, ao lance. Fez grandes trabalhos em clubes de média dimensão, como o Rio Ave e o Chaves, praticando esse estilo de futebol e valorizando muitos jogadores. No Porto, teve uma experiência no time principal, sucedendo o Paulo Fonseca. Depois substituiu outra vez no Shakhtar. A vitória mais impactante foi contra o Real Madrid, na Espanha, completou Tomás. Tudo passa pelo volante. O volante talvez seja a figura principal do jogo de Luiz Castro. Pela valorização da posse de bola, é consequência que zagueiros e até mesmo goleiros saibam sair jogando com a bola no chão, mas o movimento de toda a equipe é guiado pelas ações do primeiro volante. Em todas as equipes que passou, seja lá com qual esquema adotou, os times tinham um primeiro volante responsável por se apresentar no setor em que a bola estava, se mostrar como uma opção de passe e guiar o time rumo ao ataque. O próprio Luiz explicou a filosofia no programa Tipit Invaders, o podcast do Futuri. O volante é determinante na equipe, é um farol. Quando a equipe está perdida em apuros, tem que procurá-lo. A equipe tem um coração e são os jogadores que estão no meio, que decidem os caminhos que vão à bola. O volante é o jogador que faz jogador, o jogador que equilibra, que faz rupturas, que dá apoio ao triângulo. É tudo. Tem que perceber onde estão os espaços para entrar e roubar. O jogo é uma constante conquista de espaços. Eu quero conquistar e roubar o do adversário para que ele não jogue. Tem que ser um jogador muito cerebral. No Rio Ave esse jogador foi o sérvio Radoslav Petrovic, atualmente no Almeria SP. No Chaves, a responsabilidade foi do canadense Stephen Eustáquio. Hoje no Porto, o Vitória de Guimarães foi guiado por Pepe, hoje defendendo as cores do Famalicão. No Shakhtar a responsabilidade foi alternada entre Taras Stepanenko e o brasileiro Marcos Antônio. No Al Duhail a função é de Assim Madibo. Diferentes jogadores, a mesma função. Muito da crença pelo jogo apoiado no toque de bola passa pelo gosto pessoal de Luiz Castro, que acredita que o futebol também é um meio de espetáculo.
Na mesma entrevista, o português explicou que uma das intenções ao comandar um time é que todos os atletas façam parte da engrenagem. Gosto que todos os meus jogadores participem do jogo. Nós hoje temos ativos que compramos 5 milhões e temos que vender por 20. Outros que compramos por 20 e temos que vender por 50. Tenho que ter um jogo estético, de qualidade e inclusão permanente dos meus jogadores. Até posso ser mais eficaz no jogo direto, mas nem todos vão participar. O modelo do futebol é desenvolver e vender. Um treinador é contratado para ser campeão da maneira que seja. Eu também quero ser campeão. Mas além de ser campeão, eu tenho que desenvolver meus jogadores e a administração precisa ter rentabilidade financeira. Tenho que apresentar um jogo de qualidade e inserção. Valorizo muito a estética do jogo, mas também porque sei da rentabilidade. Luiz Castro leva a parte mental do futebol muito a sério. Para o português, o jogador se desenvolverá nos jogos se tiver na cabeça de forma repetida o que deve ser feito em campo. Muito disso, contudo, parte do próprio atleta e das respectivas habilidades de improviso. O comandante acredita que tudo isso pode ser treinado e colocado no dia a dia. Claramente é treinado, improviso/capacidade mental. No treino temos uma equipe em mãos que não sufoca tanto, perde o foco ao longo. Se mesmo nessa transição de treino obrigamos o jogador a estar ligado a nós ou se pedimos para continuar com a equipe agarrada, sem deixar desligar a nenhum momento em conversar entre eles, podemos criar isso. São exercícios em alta intensidade, sem nenhuma quebra, sem conversas, com os jogadores ligados o tempo inteiro. Tudo prova que é treinável. O treino tem que andar muito próximo do jogo. Quando um jogador entra em frustração porque eu gritei na frente de um colega, é alguém que está em déficit de atenção. Um jogador que não aguenta a crítica de um treinador em um treino não vai aguentar a pressão dos torcedores em um estádio, explicou o português. Só indicamos caminhos, não obrigamos caminhos. Não podemos ter a tentação de transformar jogadores em robôs. O jogo de futebol nunca será o meu PlayStation 1. Quando temos jogadores criativos é fundamental que os outros percebam e entendam o que está passando. É importante percebermos que a decisão está sempre na crença dos jogadores. A tomada de decisão é algo que nos jogadores mais criativos podemos indicar caminhos. O jogador não é uma máquina, não é comandado por nós ali no banco por um controle. Os jogadores mais criativos são aqueles que trazem o lado mais instável, aquilo que ninguém espera, completou. Como se comportam as equipes de Luiz Castro? Bom, tudo depende daquilo que está por vir. Não há uma ideia presa ou uma receita de bolo do que o time precisa necessariamente seguir para correr atrás da vitória. Há crenças no estilo de jogo, claro, mas o contexto adaptável traz múltiplas alternativas. É totalmente diferente jogar um jogo de campeonato e logo depois enfrentar um City, um Real Madrid. Temos que mudar os jogadores em muito pouco tempo e aí entramos em uma área que é decisiva, a cultura desportiva do jogador, a forma como o jogador se movimenta dentro do jogo para ter a dimensão de rendimento. Muitas vezes olhamos o jogador pelas dimensões técnica, tática e física, esquecemos da dimensão